Hoje, no Dia da Praça, vamos mostrar que cidades da região esqueceram a verdadeira função das praças. Eu aqui no meu velho e querido banco, vocês em todo o Brasil, por quê? Há 28 anos, o programa A Praça é Nossa está no ar no SBT, mostrando Carlos Alberto de Nóbrega trocando experiências, encontrando amigos e ouvindo histórias no banco de uma praça. Quem não tem dinheiro, conta história! A conversa e a convivência de Carlos Alberto com os personagens são típicos deste espaço urbano, a praça. Para este arquiteto e urbanista, é como se fosse a sala de estar da cidade. É o local onde nós podemos conversar com nossos filhos, é o local onde a gente pode conversar com nossos vizinhos, é um local onde a gente pode se agregar. A mesma praça, porém, o banco já não é mais o mesmo. As flores e os jardins também sumiram por aqui. A característica de convivência parece cada vez menos fazer parte da vida das praças. Tem sido raro encontrar gente batendo papo, esses espaços cheios, como acontece naquele programa de televisão. E isso pode ter uma explicação. As praças estão ficando cada vez com menos sombra. Para este professor e historiador, em dias de calor, como devem ser mais frequentes nesta época do ano, fica complicado utilizar estes espaços. Você imagine uma pessoa às suas alturas de seus 60, 70 anos de idade, não vai ficar batendo um papo, conversando, debaixo de um sol, num local ensolarado. Visitamos algumas praças nas cidades da região. A Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba, tem muita história e quase nenhuma árvore. Temos algumas árvores aqui na Praça Coronel Fernando Prestes, que é a principal de Sorocaba, não é? Mas aquelas que sobraram foram muito poucas. Também em Sorocaba, a Praça 9 de Julho fica às moscas. Virou local apenas de passagem. São apenas 2 bancos atualmente e quase nenhum local para se proteger dos raios solares. Pelo tronco, a gente imagina o tamanho desta árvore que existia. As 2 figueiras que estavam aqui foram retiradas. 2 delas estavam comprometidas, inclusive colocando em risco a segurança dos transeuntes ali, ou pedestres ou até veículos. Em Sorocaba, há uma medida de compensação para evitar desmatamento. Cortou, vai ficar sem árvore? Não. A gente procura, através de uma compensação, plantar árvores talvez de outras espécies, até para durarem mais, né? Ou para não pegarem a doença que essas árvores tiveram, no mesmo local, para que a gente recupere aquela paisagem maravilhosa que tínhamos lá. Em Itapetininga, a reforma impactou na Praça Marechal Deodoro, conhecida como o tradicional Largo dos Amores. É um pouco difícil permanecer em um dos cartões postais da cidade, mas tem gente que faz um esforço. Volta e meia a gente precisa que os bancos ficam aqui, às vezes a fila tá grande, a gente precisa sentar, descansar, tá vindo aqui do centro comercial e tal, e no sol não tem como. Difícil deixar a sombra por aqui, tá? Daí o único lugar que é para ficar sentado é no sol mesmo. Se tivesse árvore seria bem melhor, né? No total foram retiradas 9 árvores daqui e, segundo o secretário de Meio Ambiente da cidade, a intenção é não esconder os prédios vizinhos da praça. Esta praça aqui serve para transitar sobre ela, não é? Para tomar uma sombra pode ir na Praça do Rosário aqui do lado ou a Praça da Catedral. Mesmo assim, foram plantadas algumas espécies aqui, ainda pequenas, não fazem sombra. Tem que ter um pouco de paciência, porque você não faz uma árvore crescer de um ano para o outro, né? Isso aqui é um plantio para 50 anos. A Praça Alesside Campos, em Votorantim, foi reinaugurada há 3 anos. O piso foi nivelado para acesso a cadeirantes. Foram instalados brinquedos, rede de vôlei, quadra de basquete e até aparelhos de ginástica implantaram nesta academia ao ar livre. Apesar da estrutura, o espaço de 29 mil metros quadrados permanece vazio durante o dia. O motivo, sol forte. Aqui falta uma árvore, assim, uma cobertura, né? Porque o sol mata. Falta bastante árvore. As árvores tem aí, mas sem folha para cobrir a gente. Não tem como.
Para frequentar a praça neste horário, só mesmo alguns jovens, já que eles precisam treinar bastante para manobras como esta. O sol de hoje em dia parece que é muito mais forte que antigamente, né? E não tem uma árvore, e as árvores que tem, a sombra delas vão toda para a rua, né? E fica difícil, cansa bastante. O pouco que tem ainda são sem folhas, às vezes muito finas, e acaba não tendo sombra pra gente. E a gente acaba moendo no solzão aí, fritando. Por enquanto, nada vai mudar, de acordo com o secretário de Meio Ambiente de Votorantim. Carlos Alberto diz que o espaço público foi planejado já para que não houvesse sombra. A praça de eventos ela foi pensada de uma maneira a acolher os eventos da cidade e da região. Então, por exemplo, a Festa Junina de Votorantim ela é muito grande, ela ocupa praticamente toda a praça de eventos. Então, se eu plantar mais árvores na praça, no local aqui, eu vou estar tirando o espaço que é utilizado para grandes eventos da praça. Eu insisto na questão da falta de sombra. Então o secretário diz que há a possibilidade de cobrir alguns pontos, mas sobre prazos... Não posso te falar de previsão porque tem que ver o andamento do projeto de revitalização. O urbanista que falou no início da reportagem lamenta que não haja estudos paisagísticos de planejamento das praças. As pessoas estão cada vez usando menos esses espaços e isso faz com que a gente fique na dúvida se as pessoas usam menos porque a qualidade do espaço ficou pior ou se a qualidade do espaço ficou pior porque as pessoas usam menos. Quem sabe as autoridades repensem as atitudes e voltem com a velha praça. Fica a dica. Fique agora com a homenagem ao Mês das Crianças. A primeira foto é do prefeito de Sorocaba. Tenha uma excelente noite.